Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Nós temos falado sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, de verdade. É o Espírito Santo que nos guia, quem nos guia em toda a verdade. E quando ele nos guia em toda a verdade, nós temos absoluta segurança, absoluta certeza de que ele está no comando da nossa vida. Agora, presta atenção, que isso é muito importante. Nós falamos a respeito do engano, do espírito enganador, do espírito do engano, o espírito enganador. Eu estava lendo mais a respeito, e aqui no Novo Testamento fala muito, os apóstolos falam muito sobre o espírito do engano, o espírito enganador. E eu queria que você pensasse comigo, raciocinasse comigo nesse texto que eu vou ler. Eu vou ler agora de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo fala com os discípulos, quer dizer, ele tinha cuidado com o seu povo, o povo de Deus, com os cristãos, com a igreja, com respeito ao espírito do anticristo. E João fala muito, nas epístolas de João falam também sobre o anticristo, o enganador. E esse espírito enganador, ele está por todos os lugares, todas as igrejas, inclusive na Igreja Universal. É isso mesmo. E ele se manifesta na Igreja Universal. Eu tenho visto isso. Desgraçadamente, eu tenho visto isso. Mas o que a gente pode fazer? Se a pessoa é convencida pelo espírito do engano, o que a gente pode fazer para arrancar esse espírito de dentro dela, se ela gosta, se ela quer, se por causa das suas emoções, os seus sentimentos, ela está apegada àquelas mentiras, aqueles enganos. É claro que quando a pessoa é sincera, se ela rasga o coração diante de Deus, o engano, o espírito do engano sai fora. Mas quando a pessoa não é sincera, ela é fingida, ela engana a si mesma. Isso que é o pior. Ela não só engana os outros, mas ela engana a si mesma. Quando uma pessoa engana alguém, na realidade ela está enganando primeiramente a si própria. Então, o apóstolo Paulo fala aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz assim: ora, irmãos, está falando com a igreja, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais do que nunca, nós estamos vendo os sinais da volta de Jesus, não é verdade? Acho que todos concordam com a volta de Jesus, que está iminente, que é iminente, não é verdade? Então, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não, olha só, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós,
como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, continua ele, ninguém de maneira alguma vos engane. E ele fala aqui, é interessante, ele fala, ó, ninguém, ó, que não vos removais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Até por epístola ele fala, cuidado, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Você vê que ele fortalece a ideia da ação do diabo através do engano. Porque as pessoas que vivem no pecado sabem o que é pecado. As pessoas que são de Deus e veem o pecado, elas têm consciência do que é o pecado. É claro, quem é de Deus sabe realmente distinguir o certo do errado. Mas quem é enganado pelo espírito do engano, o espírito do anticristo, digamos assim, a pessoa, ela é insegura, ela vive na dúvida. Por quê? Porque ela ainda não teve o encontro com Deus, ela não foi selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo não a está guiando ainda. Então, o diabo usa os seus espíritos enganadores para fazer-se passar pelo Espírito Santo, falando em línguas, por exemplo, dando revelações, por exemplo, adivinhando coisas, né? Profecias falsas. E as pessoas acreditam, porque não se engane, amiga e amigo, que o diabo se faz passar até por anjo de luz. Está escrito isso, ele se fez passar por anjo de luz. Para enganar, se possível, fosse até mesmo os escolhidos. Então, ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Como é que a gente pode se blindar contra o engano? Ele fala aqui no versículo 2, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Entendimento. É com o entendimento, quer dizer, você pesando, avaliando, analisando o espírito, e eu acho que você deve fazer isso com respeito a mim, eu mesmo. Você deve avaliar as minhas palavras, os meus pensamentos, verificar, conferir se o que eu prego, que eu ensino, que eu oriento, está rigorosamente de acordo com as Sagradas Escrituras. Porque se eu falar alguma coisa que não está batendo com as Escrituras Sagradas, então isso é um engano. Isso é um engano. E qualquer pessoa que fala alguma coisa que não bate de acordo com a palavra de Deus, está enganando ou está se enganando e enganando a outros. Então ele diz, não vos movais, quer dizer, não se deixe levar facilmente, não se isole facilmente do vosso entendimento, é isso aí. Não fuja do entendimento. Pense, raciocine. Ao invés de ficar se entregando às paixões, às emoções, aos sentimentos, pense primeiro. É o caso, por exemplo, e você vai entender melhor agora. Quantas pessoas casam e descasam e o casamento é um inferno? Elas casam sonhando uma lua de mel divina e depois
Na lua de mel mesmo começa o inferno delas, é uma lua de fel. Por quê? Porque elas se entregaram às paixões, elas se entregaram aos sentimentos do coração, elas se iludiram com o que sentiam e aí quebraram a cara no seu casamento. E isso é muito importante, minha amiga e meu amigo. Não vos movais facilmente, não saia do vosso entendimento, porque o apóstolo Paulo fala também, lá em 2 Coríntios 4:4, ele diz assim, olha, presta atenção, presta muita atenção. Eu vou até ler isso para não errar nas palavras aqui. Depois nós voltamos para esse texto aqui. Ele diz aqui, 2 Coríntios 4:4. Ele diz assim, o Deus deste século, que é o diabo, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer, o Deus deste século, que é o diabo, através do engano, cegou, tirou a visão, o entendimento, cegou os entendimentos dos incrédulos. Por exemplo, a pessoa é incrédula, por que ela é incrédula? Por que a pessoa diz assim, eu não creio em Deus? Como é que você pode não crer em alguém que não existe? Se você diz que não crê em Deus, é porque você crê. De certa forma, você crê. Então, o Deus desse século faz a pessoa ser cega do entendimento, da capacidade de raciocínio. Ela tem capacidade de raciocinar, mas ela não pensa. Ela não pensa. Vamos ver aqui. Vamos voltar lá para a carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que é extremamente importante que você raciocine e pese comigo. Vamos pensar, meditar, vamos avaliar, vamos ver o que ele quer dizer. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Porque é fácil você deixar de lado a sua inteligência, o seu entendimento e se entregar às emoções. Quantas pessoas intelectuais, pessoas formadas, pessoas com uma formação acadêmica, profissional de primeira, inteligente, inteligentíssima, gente inteligentíssima, casa mal. Por que casou mal? A inteligência não mostrou que aquele casamento não ia dar certo. E ela casou. Se arrebentou. Por quê? Porque a gente não pode dissociar, separar o entendimento da gente. A gente não pode se separar dele. Porque Deus é espírito, Deus é razão, Deus pensa, Deus é palavra, Deus não é emoção, Deus não é sentimento, Deus não é oba-oba, não, Deus é razão, é palavra. E nós falamos também ontem que quando Jesus viesse, o profeta Isaías disse que repousará sobre ele o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor, espírito do Senhor, espírito de fortaleza. Não fala de espírito de emoção. Não fala nada de espírito de emoção. Não. Por quê? Por quê?
Porque Deus é razão, Deus é palavra. Ele nos deu os 5 sentidos, as emoções, para que nós curtíssemos toda a grandeza, toda a beleza da natureza, de tudo que ele criou. Ele nos deu os sentimentos da alma para que nós pudéssemos usufruir os benefícios da terra perfeita que ele criou. Porém, o pecado entrou e fez com que o diabo viesse dominar este mundo, o espírito de Satanás. Então, se você não raciocinar no que está escrito na Bíblia, você tem que ler, pensar, meditar, avaliar, pesar e ver se o versículo bate com outros versículos. Tudo isso você tem que ver, avaliar. Há muitas versões bíblicas, mas qual é a verdadeira? Então você tem que ver se todos os versículos batem com outros versículos, se eles se concordam entre si. Isso é entendimento, isso não é desconfiar de Deus, não. Isso é atentar, prestar atenção na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos conduz aos pastos verdejantes. A palavra de Jesus é palavra, Jesus é verdade. Como que ele vai escrever uma coisa num dia e escrever outra coisa no outro dia? Não, tudo é perfeito, de ponta a ponta, as Sagradas Escrituras estão combinando entre si. Mas o diabo usa essa cegueira das pessoas que não querem pensar, elas só querem receber, elas querem sensações, elas querem sentir. Por exemplo, eu vou falar aqui um exemplo. Os 10 leprosos tiveram fé para serem curados. Você sabe, todos sabemos, que 9 foram curados e foram embora. Mas um apenas voltou. Eu pergunto, quem pensou? Quem raciocinou? Foi esse único que voltou para agradecer a Jesus, para reconhecer o seu senhorio, a sua divindade. Esse foi salvo. Os outros 9 foram curados. Graças a Deus, muito obrigado, Senhor. E foi embora, cuidar da vida deles. Mas depois morreram. Quer dizer, aqueles 9 não pensaram, não raciocinaram, não meditaram. Poxa, peraí, nós estávamos condenados à morte, fomos curados numa palavra daquele homem. Não é possível. Não, nós temos que segui-lo, porque ele é a vida, a palavra dele dá vida. Não, eles não pensaram assim. Eles foram curtir a vida de saúde e perderam. E Jesus censurou. Poxa, cadê os 9? Cadê os outros 9? Amiga, amigo, não remova da sua mente o entendimento. Não remova, não se deixe levar facilmente, separar as suas emoções do seu entendimento. Não faça isso. Porque muita gente, como eu já falei, casa movida pelo sentimento e se arrebenta. Eu lembro quando eu me casei, eu fui pesquisar, eu trabalhava, auxiliava na igreja, no escritório da igreja, e eu fui ver a ficha da Esther, da família dela, fui avaliar se os pais eram convertidos, quem eram os pais dela, quem ela era, o tempo que ela se converteu, etc, etc. Eu fui ver isso. Por quê? Porque eu queria ter informações para ver se, por acaso, eu não estava me entregando numa furada. Então eu avaliei, pesei.
meditei. A Esther, da mesma forma, fez para comigo. Ela me avaliou, ela me pesou, ela me provou, ela viu quem eu era. Como eu era e eu sou muito transparente, eu não escondia nada dela. Então ela me conhecia, mas eu não a conhecia. Então, quer dizer, houve um entendimento no nosso casamento. Nós não casamos por casar. Nós não casamos para, digamos assim, resolver o problema do sexo. Não. Nós não casamos por casar. Nós casamos porque nós queríamos constituir uma família que viesse exalar o perfume de Jesus, que viesse santificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não me entreguei à paixão, o amor que eu senti por ela. Não, eu pensei, eu raciocinei, eu avaliei bem e vice-versa. Senão não teria dado certo. Ora, vamos falar. Ele disse, não vos movais facilmente do vosso entendimento. Use o entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Paulo chamou a atenção de Pedro. Você pode ver aí na série de Paulo, o apóstolo, que inclusive vai sair na Record a partir do dia 1º. Então, na série, Paulo repreende Pedro. Pedro era mais antigo, convertido, do que Paulo. Mas Paulo tinha mais entendimento do que Pedro, porque Paulo viu que Pedro queria passar uma doutrina judaica, levar as pessoas que se convertiam a Jesus à circuncisão. E a circuncisão que Deus fala no Velho Testamento, no Novo Testamento, o que é a circuncisão? No coração, não é mais a circuncisão física, embora não seja proibida. A pessoa que quiser fazer a circuncisão, cada um deve fazer de acordo com o conselho médico, etc. Mas a circuncisão que Pedro queria que os cristãos, os novos cristãos, fizessem, era impraticável. Impraticável. E não era isso. A circuncisão é no coração agora, Paulo falou para Pedro. Então você veja que o próprio Pedro se deixou levar pela religiosidade do judaísmo. Então você tem que pensar, raciocinar, pesar as palavras para você ver se realmente confirma aquilo que o Espírito Santo está dirigindo. Então ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem antes que venha a apostasia. Quer dizer, de maneira nenhuma vos engana. Vai vir Jesus aí, Jesus vai vir nesse tempo, Tem gente que está até prevendo o dia da volta de Jesus. Eu lembro que antes de nós entrarmos o ano 2000, muitos devem ter ouvido falar assim, olha, está escrito, alguém falou uma bobagem, uma besteira, está escrito que de 2000 chegará, mas de 2000 não passará. 2000 não passará. Mais ou menos assim. E tudo conversa fiada. Olha só, nós estamos em 2025. Então, só quem viveu antes, que estava consciente antes do ano de 2000, entende o que eu estou falando. Mas existem muitos profetas do inferno, muitas balelas, conversa fiada. E o diabo aproveita. Ele aproveita os seus filhos, que são filhos da mentira, do engano, para espalharem fake news por aí, à torta e à direita. Por exemplo,
Quantas fake news você já ouviu falar a respeito do Templo de Salomão? Ah, lá, não vai lá não, que tem que pagar. Tem que pagar estacionamento, tem que pagar para entrar. Tudo mentira. O diabo espalha fake news. Ele é mestre em fake news. Ele é mestre em mentiras, em notícias mentirosas. Então, você tem que avaliar as notícias, pesar. Você não pode se entregar apenas, aconteceu, isso vai acontecer, isso amanhã. Não. Você tem que pensar, raciocinar. Coloque a sua cabeça, o seu entendimento para funcionar e não se deixe levar pelas emoções. E é isso que dá dentro da igreja. É isso que tem que se dado muito nas igrejas. Às vezes, a pessoa se entrega às emoções, ao choro. Tem pessoas que são muito sentimentais, extremamente sentimentais. E essas pessoas se entregam facilmente aos espíritos enganadores para serem uma portadora de fake news. E muitas pessoas, coitadas, pensam que foram batizadas com o Espírito Santo porque falam em línguas. E outras que foram batizadas com o Espírito Santo pensam, eu acho que eu não fui, ficam desconfiadas. Eu acho que eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Quando você tem o fruto do Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo. Quando você não tem os frutos do Espírito Santo, então você não foi batizado com o Espírito Santo. Não adianta fazer milagres, não adianta, o pastor, o bispo, seja lá quem for, muitos milagres, esse homem é de Deus. Não significa que ele seja de Deus, necessariamente. Por quê? Porque Jesus falou para aqueles enganadores, olha, vocês usaram a minha palavra, vocês profetizaram. Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome. O próprio Judas Iscariote expulsava demônio, curava os enfermos, antes dele manifestar-se como traidor. E nem por isso deixou de ser um enganador. Então, minha amiga e meu amigo, como é que a gente sabe que a pessoa é de Deus? E quando a gente sabe que ela não é de Deus? O que faz a separação entre a pessoa ser de Deus e não ser de Deus é o seguinte: aquele que vive no pecado não é de Deus, é do diabo. O apóstolo João fala sobre isso. Aquele que vive no pecado não é de Deus. E ele diz lá, amados irmãos, não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você verifica que tudo isso envolve entendimento e não emoção, sentimento. E quantas pessoas estão na igreja que falam em línguas, que cantam, que louvam, que sentem bem quando a reunião é cheia de emoções. E elas pensam que são de Deus, quando na realidade elas estão se entregando às paixões, aos sentimentos, às emoções, que iludem, faz a pessoa sentir uma coisa assim gostosa, mas não tem nada de Deus, é do diabo. Essa é a realidade. Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora. Ele se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, inclusive os deuses falsos, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Querendo parecer Deus. Veja só, isso é o anticristo. O que é o anticristo? O anticristo já é a própria, o nome já diz,
É o próprio engano. Anticristo, por que ele não fala o diabo logo de uma vez? Eu sou o diabo. Não, não fala diabo. Ele fala o anticristo. O anticristo. Quer dizer, tudo o que Jesus era, ele é o oposto, o contrário, o avesso do Senhor Jesus. Então, ele vai atrair muita gente, especialmente as pessoas que são envolvidas, que são entregues, que são apegadas às emoções, aos sentimentos. Então, muitas pessoas, infelizmente, não entendem essa linguagem. Às vezes a gente fala, e quanto mais fala, mais dúvida. Mas a palavra de Deus está aqui claríssima. Paulo fala, então, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, quer dizer, detém quem? O anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O anticristo está por aí, ele vai manifestar. E ele vai ser uma pessoa que todo mundo vai se inclinar, vai gostar, vai adorar. Todo mundo vai se deixar levar. Apenas aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo vão ter o discernimento de saber, não, isso aí é um bandido, isso é fruta podre. Vai saber que realmente não é de Jesus. Mas são poucos. Infelizmente são poucos. Infelizmente são poucos. É o que Jesus profetizou. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque poucos gostam da verdade, poucos gostam da sinceridade, poucos gostam de transparência. Poucos dão a cara para bater. Poucos assumem o que são. Poucos. E são esses poucos que serão salvos. Graças a Deus. Diz mais aqui, porque já o mistério da injustiça opera. Nós estamos na campanha da justiça de Deus, mas o mistério da injustiça opera, já está operando. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca. Que é o Espírito da sua boca? É a palavra de Deus. A palavra que Deus falou não voltará para mim. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Então diz, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Creiam a mentira. É isso aí. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Aí ele continua falando, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, o Espírito Santo, e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos,
Ficai firmes, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Por palavra ou por epístola. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, conforte os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Em toda boa palavra e obra. Nada de emoção. Ele não fala aqui, e console os vossos corações e confirme em todos os sentimentos e sensações. E oba-oba, não. Console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Quer dizer, Deus, amiga e amigo, trabalha com a palavra. Deus trabalha com a palavra. Deus trabalha com a palavra. Escute isso. Deus é palavra. E quem é inteligente, quem é sábio, quem raciocina, quem tem entendimento, há de convir que se quer ter uma experiência com Deus, tem que ser através da sua mente, a sua cabeça, o seu entendimento na palavra dele. Tem que ser colocada na palavra dele e não nas emoções, no oba-oba que o mundo oferece. Entendeu, amiga e amigo? Eu espero que você venha se avaliar, se examinar, para que você saiba se você está realmente na fé ou se você está apenas numa emoção, numa ilusão, num oba-oba. Porque é claro que Deus nos deu os 5 sentidos para que venhamos curtir, ter o prazer que Ele tem aqui, com a beleza, com todo o colosso de planeta que Ele fez. Mas foi destruído, foi deturpado. E por causa disso Ele disse, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos que cuidar para preservar a palavra. É como, por exemplo, o apóstolo diz lá, andai em espírito. Nós vamos falar sobre isso nos próximos dias. Andai em espírito. Andar em espírito é você andar pensando nas palavras do Espírito Santo. Estão escritas na palavra de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois é, minha amiga, meu amigo, que o Espírito Santo venha encher a sua vida de paz. Paz. Quer dizer, quando eu falo vida, é a sua alma, né? A nossa vida é a nossa alma é a nossa vida. As pessoas se importam tanto, se investem tanto no conforto do corpo, na beleza do corpo, na força do corpo, mas se esquecem da alma. E é a alma que tem paz. O corpo não precisa de paz. O corpo quer ser alimentado, quer comer, quer beber, quer se divertir. O corpo, a carne, quer o prazer de comer e estar satisfeito. Mas a alma é que carece de paz. E essa alma só tem paz quando ela se arrepende, quando ela se converte e se arrepende, quando ela se inclina perante Deus. Veja só, Jesus disse, o texto que eu estava lendo ainda há pouco, ele disse que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas
do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quer dizer que Jesus, eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra. Ele disse: haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 pessoas que não precisam de arrependimento. Você vê que o texto que eu queria ler para vocês é esse que Deus fala: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, que é o pecador, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva, tenha vida. E ele completa: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? E ele está falando com todos. Eu sei que foi o profeta Ezequiel quem falou isso, que escreveu essas palavras, mas Deus falou e está falando para todo mundo. Todos nós somos esta casa de Israel, estamos incluídos dentro desta casa de Israel. Deus quer que todos se convertam para que tenham vida. Olha só, me chamou muita atenção essa palavra que Jesus disse: mais alegria haverá no céu por um pecador que se arrepende. E eu estava pensando com os meus botões, a alegria de Deus é ver um pecador se arrependido. Mas como é que o pecador se arrepende? Como é que uma pessoa comum, um pecador, se arrepende? Obviamente, quando ele ouve a palavra de Deus, seja através, é o Espírito Santo que faz isso, seja através de um servo, de uma serva, de uma pessoa que fala para outra pessoa a respeito da palavra de Deus, do reino de Deus, ou ele, o Espírito Santo, fala pessoalmente, diretamente com a pessoa, diretamente. Ele fala, ele dá a dica. E aí, cabe à pessoa decidir se arrepender ou não. Como é que a pessoa pode se arrepender? Como é que a pessoa tem que se arrepender? Não tem nada de sentimento, né? Já temos falado disso. Não é nada de remorso. Você ter remorso dos seus pecados não vai resolver. Mas deixar os seus pecados, deixar os pecados para trás e começar a viver uma vida reta. Isso aí, o arrependimento, eu entendo, na minha fé, eu entendo que é impossível uma pessoa se arrepender, quer dizer, deixar os seus maus caminhos, sem que haja fé, sem que haja o poder da fé. Mas o poder da fé tampouco é sentimento. O poder da fé é uma coragem que a pessoa tem, é uma força que a pessoa recebe, é uma audácia que ela tem, ela contraria o seu coração, ela contraria a sua vontade, ela contraria os desejos, cobiças, ela contraria suas vaidades, ela contraria o seu coração que quer sempre sentir emoções. Ela contraria, ela toma uma atitude dessa de deixar para trás aquela vida errada que ela estava vivendo e começar no caminho certo. Quer dizer, creio eu,
que o arrependimento envolve uma fé não religiosa. Não é uma fé religiosa. Por exemplo, às vezes a pessoa se batiza nas águas por uma questão de fé religiosa. O pastor falou, todo mundo fala, eu vou me batizar também. Então, isso aí é uma questão assim coletiva, que ela se batiza porque todo mundo está se batizando. Mas não é uma decisão consciente de fé, ou da fé consciente, porque ela não tomou a decisão por si mesma, ela simplesmente seguiu a procissão, digamos assim. Então, ela, quando se arrepende, e isso é o arrependimento, ela decide, não, nunca mais vou fazer isso. Ela determina, não vou mais para a prostituição, eu não vou mais mentir, eu não vou ficar vivendo de mentira, eu não vou continuar ganhando dinheiro à custa da mentira, não. Eu não consigo continuar vivendo assim. Quer dizer, se a pessoa se incomoda com o pecado que ela tem vivido, é o Espírito Santo que já está tocando nela. É o Espírito Santo que está falando com ela. Porque é ele quem convence a gente do pecado. Não sou eu que vou convencer você do seu pecado. E ninguém vai me convencer do meu pecado, senão o Espírito Santo. Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence do pecado é o Espírito Santo, como eu dei o meu testemunho ontem. E outras pessoas também tiveram a mesma experiência. Então, quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo para deixar a vida errada, então ela está se arrependendo. E quando ela se arrepende, então Deus dá o apoio. Deus vem ao seu encontro, recebê-la. Porque é o que Jesus falou. Assim também haverá alegria no céu. Mais alegria no céu por um pecador, eu estou falando a minha linguagem, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, quando a pessoa se arrepende, porque o Espírito Santo convence, e é o que a nossa missão, a missão dos pregadores, dos pastores, dos homens de Deus, é levar a palavra de Deus para as pessoas e deixá-las agora sujeitas à ação do Espírito Santo. Então, não é você, não é o fulano, não é o pastor, não é o obreiro, ninguém vai convencer ninguém dos seus pecados. Quem convence é o Espírito Santo. Então, muitas pessoas, infelizmente, dentro das igrejas, aquelas pessoas que às vezes estão mais lá como virgens nécias do que propriamente virgens de fato e de verdade escolhidas por Deus. Porque as nécias ficam olhando para o nariz das pessoas e condenando. Lembra quando Jesus, que foi trazido uma mulher pega em flagrante adultério, os religiosos aproveitaram o adultério daquela mulher e falaram, olha, Senhor, está escrito que tem que ser apedrejada a mulher que fora pega em flagrante adultério. Quer dizer, eles acusaram, eles apontaram o dedo sujo para aquela mulher. E Jesus, com muita sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele disse, aquele que não tiver pecado seja o primeiro a lançar a pedra. E, obviamente,
todos eles saíram de fininho, porque todos tinham culpa no cartório. Então, quem somos nós para acusar A, B ou C do seu pecado? Nós temos que pregar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo faça a obra e venha convencer. E quando nós falamos, anunciamos, ensinamos sobre o arrependimento, não acusando ninguém, mas o arrependimento que é o que Deus fala com muita clareza, que não deixa dúvida para ninguém. Ele diz assim: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do pecador, do ímpio. Mas eu não tenho prazer, Deus não tem prazer na morte de ninguém, muito menos do ímpio. Mas em que o ímpio se converta do seu caminho. O ímpio se converta do seu caminho e viva. E depois ele diz: convertei-vos. Deus pedindo. Quer dizer, a conversão é uma atitude pessoal de cada um de nós. Deus convence. Você está no pecado. Deus convence. Mas quem toma a decisão de se converter é a própria pessoa. E por isso eu disse que a conversão, o arrependimento é uma questão de fé, é uma questão de coragem, é uma determinação, é uma audácia que a pessoa decide por si própria. Ela tem consciência, ela toma conhecimento do seu pecado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e então ela toma a decisão por si mesma. Entendeu, minha amiga e meu amigo? E se não houver esse princípio de fé na vida de cada um, não há como se converter. Mas muitas pessoas são convencidas a deixar o pecado, não pela fé, mas por insistência de outras pessoas. E aí elas conseguem, há quem deixe o pecado por um tempo, mas não por todo o tempo, porque elas não foram convencidas pelo Espírito Santo. Quando a pessoa é convencida pelo Espírito Santo, ela é conscientizada. Na consciência dela, ela se convence e então ela toma atitude de fé, de coragem. Ela determina, ela decide deixar a vida errada. E é assim que Deus trabalha, amiga e amigo. Nós, pregadores, missionários, temos a obrigação de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra de Deus. Agora, conversão é uma atitude que a pessoa toma quando ela é convencida pelo Espírito Santo. E feliz, bem-aventurada é a pessoa que ouve a voz de Deus, que diz para ela: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E isso, quando o Espírito Santo fala, a pessoa entende perfeitamente que ela convence a pessoa que ela realmente precisa deixar o seu pecado, dar uma guinada 180 graus na sua vida. Então, o arrependimento envolve decisão do arrependido. A pessoa arrependida toma a decisão e ela mesma diz: não quero, e acabou. Jesus disse para aquela mulher adúltera: onde estão os teus acusadores?
foram embora, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno, mas eu alerto você, vai e não peques mais. Entendeu, amiga e amigo? Para o paralítico que foi curado no tanque de Betesda, há 38 anos que ele estava paralítico, Jesus o encontrou depois curado lá no templo, e Jesus disse para ele: olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior, qualquer coisa pior do que uma paralisia de 38 anos. Então, Jesus estimulou a fé dele e falou: olha, você foi curado, você foi abençoado, não peques mais, porque senão vai te acontecer coisa pior. E é isso que tem acontecido muito neste mundo. Muitas pessoas, infelizmente, estão sofrendo pior do que antes. Quando chegaram na igreja, foram curadas, foram abençoadas, foram prósperas, abençoadas na família, etc. Mas, depois de algum tempo, viraram as costas para o altar e começaram a cuidar dos seus negócios, da sua vida econômica. Aí começaram a cair. Pecaram. E hoje estão piores, estão vivendo uma vida pior do que antes de ter conhecido Jesus e ter tido experiências da cura, da libertação e etc. Então, amiga e amigo, avalie a sua vida. Por isso que eu estou falando com você que, infelizmente, existem muitas dracmas perdidas dentro de casa. Dracmas perdidas são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, dentro das igrejas, superlotam as igrejas, mas não são convertidas. Não se arrependeram ainda. Mas estão lá. Estão porque, talvez, por uma gratidão a Deus pela cura que receberam, mas não estão de todo o coração, porque elas estão perdidas dentro da própria casa. E eu gostei dessa palavra de Jesus, muito, mas muito mesmo. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Muito legal isso, né? Você vê como Deus tem a vontade, o desejo de ver as pessoas convertidas. Ele quer, mas ele não pode tomar decisão por elas, porque o livre-arbítrio, a liberdade que cada um recebe, Deus é intocável. Cada um tem que tomar a sua decisão por si mesmo. Não adianta perguntar ao pastor: pastor, o que eu faço? Se o Espírito Santo lhe convenceu do que você deve fazer, não precisa nem perguntar ao pastor. Faça o que o Espírito Santo está falando. Mas como é que eu sei que é a voz do Espírito Santo, bicho? Veja se combina com a palavra de Deus. É pecado? Você foi convencido do seu pecado e você quer deixá-lo? Então, isso é a voz do Espírito Santo. Porque ele tem mais prazer naquele que se arrepende do que aqueles que não precisam de arrependimento. E disso depende a sua vida, minha amiga. A nossa vida, a vida de cada um de nós, depende dessa atitude de coragem. A atitude de coragem de se arrepender, de deixar o pecado, deixar o erro. É uma atitude de coragem. É uma determinação. É uma decisão da sua cabeça. Não é do seu coração, mas da sua cabeça. Você não quer mais.
acabou. Acabou, eu não quero mais. E aí, você pode ter certeza que os anjos vão conduzi-lo de acordo com a vontade de Deus, porque você decidiu, então ele vai te guiar no caminho da vida, pelo caminho da vida. Então, eu repito, o arrependimento é uma decisão, uma determinação de fé que você deixa porque crê que Deus não se agrada do seu pecado. Ele se agrada da sua atitude correta. Então, você pode ter certeza que há alegria no céu por sua causa. Vamos alegrar o céu, minha amiga, meu amigo. Vamos nos unir e ajudar outras pessoas e não apontar o dedo para elas do seu pecado, mas falar da palavra de Deus, falar o que Jesus falou. Só isso. Deixa o Espírito Santo faz o resto. Ele só quer que a gente fale. É o que eu estou fazendo, ou tentando fazer. Então, fica a critério de cada um ouvir e atender a palavra de Deus, ou ouvir e entrar no ouvido e sair no outro. Então, você quem decide. Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E o Espírito Santo, com certeza, vai tocar em você, vai falar com você, vai convencê-lo a respeito da sua santa palavra. Não da minha palavra, mas a palavra de Deus. E quando ele convence, aí já era. Você se torna convencido e aí você aceita, acata, se submete e a sua vida muda. Nós falamos ontem a respeito da palavra, dos pensamentos. Você sabe que, preste atenção, quando a gente falou sobre os pensamentos, nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Assim como o nosso corpo é o resultado do que você dá para o seu corpo físico. Então, se você come alguma coisa que não faz bem ao seu corpo, o seu corpo vai reagir imediatamente. O nosso corpo, né? Assim também é a mente, onde processa os pensamentos. Os pensamentos. A sua vida é o resultado do que você tem pensado, raciocinado. Você sabia disso? Eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta, não sou alguma coisa, nada disso. Eu só sei o seguinte, eu sei que a palavra tem poder. A palavra tem poder para dar vida e a palavra tem poder para dar a morte, trazer a morte. Depende da palavra. A palavra do diabo leva as pessoas a dúvidas, medos, ansiedades, preocupações. A palavra do diabo é palavra de dúvida, que assusta, que cria um terror dentro da mente das pessoas. A palavra de Deus é o que traz paz, vida, alegria, esperança, fé. Fé. É a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus que faz a pessoa ter fé. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, quanto mais você lê as Sagradas Escrituras, mais fé você vai ter. Quanto menos você lê a palavra de Deus e meditar nela, menos fé você vai ter. Obviamente, se você tem menos fé, o diabo sabe que você tem condições de ser, como se diz
enchida, preenchida com o resto de dúvida. E um pouquinho de dúvida cancela a fé. Então você que decide isso. Não é Deus, é você que decide. Se você ouve a palavra de Deus, você vai ter fé para crer naquilo que ele falou e executar, praticar aquilo que ele falou. Mas se você ouvir a palavra do diabo, então você vai ter dúvida, medo, preocupação, você vai ficar ansiosa, você vai ficar aterrorizada, é isso mesmo, por causa do pensamento do diabo. É isso. E você, eu, cada um de nós tem que decidir, claro, qual a palavra que nós vamos ouvir. Então nós queremos que você saiba que quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, a gente passa a ter a mente do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos batido na tecla, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. E muitas pessoas levam essa ideia, esse pensamento divino, essa proposta de Deus. É Deus quem nos dá o Espírito Santo. Mas levam na flauta, na tentativa, eu vou lá na igreja, vou lá fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou me batizar nas águas para receber o batismo com o Espírito Santo. E pensa que a coisa é de qualquer maneira, lá vão ter. Não é assim não, minha amiga, meu amigo. Quando você quer uma coisa, quando a gente quer alguma coisa, é ou não é? Você não precisa nem crer em Deus, você não precisa ser uma pessoa religiosa, bondosa, caridosa. Mas quando você determina uma coisa, quando você quer uma coisa, você é aquela pessoa que fica ali, é ou não é? Porque você quer. Quando, por exemplo, você está com fome, você quer comer. Você busca uma coisa para comer. É ou não é? A gente vai buscar alguma coisa para comer, para saciar a nossa fome. Se a gente tem sede, a gente vai fazer qualquer coisa para beber água. Ou beber alguma coisa. Por quê? Porque a gente quer. Para você receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que querer mesmo. Você tem que ter sede. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim. Se você não tem sede, você não vai a ele. E não indo a ele, você vai continuar vivendo a míngua desse mundo. Então, a palavra, ela que a gente recebe, traz vida ou morte. A palavra que nós levamos para vocês, ou tentamos passar para vocês, é a palavra de vida. Quem recebe, quem crê, porque não é a minha palavra, não são os meus pensamentos, não é a minha inteligência, mas é a palavra de Deus, é a inteligência de Deus, é a sabedoria de Deus. E Deus, graciosamente, de graça, ele dá a sua palavra para todos. Quem tem ouvidos para ouvir, Jesus disse isso, quem tem ouvidos para ouvir, quer dizer, quem dá atenção às minhas palavras, quem aceita, acata as minhas palavras, esse recebe. Quem não dá, paciência. Você tem um filho, uma filha, e você fala para o seu filho, você encaminha o seu filho com o quê? Com a palavra. Se seu filho, sua filha obedece, eles são bem-aventurados. Mas se não obedecem, então vão colher os frutos da desobediência. Não é assim? Não foi assim quando você era criança? Não foi assim comigo também, quando eu era criança? É a mesma coisa. Deus fala. Quem é sábio, inteligente,
quem raciocina, quem pensa como Deus, dá atenção às suas palavras e pratica. E então colhe os frutos da obediência. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, disse: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem? Deus é autoexistente. Então, quem deu sabedoria a ele? Ninguém, porque ele é autoexistente. Ele é autoexistente, ele já existia, ele não tem mãe, ele não tem pai, ele é Deus, ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Mas, o apóstolo Paulo fala, mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Aqueles que foram selados, batizados, carimbados, marcados, escolhidos pelo Senhor Jesus para receberem o Espírito Santo, que foram batizados com o Espírito Santo. Mas, obviamente, isso tem um custo. Para você receber o batismo com o Espírito Santo e ter a mente do Senhor Jesus, você tem que pagar o preço. Você tem que sacrificar a sua vontade, suas vontades, seu coração. Você tem que sacrificar a sua vida. Você tem que morrer para esse mundo, para que Deus possa usar o seu corpo, a sua mente, melhor dizendo, para que você venha ter a mente dele e possa fazer as melhores escolhas para a sua vida. E isso só depende de você. Isso só depende. Para você receber o batismo com o Espírito Santo, primeiro, o protocolo, primeiro, você tem que ser batizado nas águas. E já falamos disso semana passada. O batismo nas águas é o sepultamento do nosso eu, da nossa carne, da nossa vontade, do nosso coração, das nossas paixões, das nossas cobiças, dos nossos sonhos, de tudo. Você é sepultada no batismo nas águas. Quando você se levanta, você se torna uma nova criatura. Nem todos que são batizados nas águas, infelizmente, na verdade, morreram para o mundo. Elas continuam com a mesma natureza. Por quê? Porque antes da pessoa ser batizada nas águas, elas têm que se arrepender. E o arrependimento não é um sentimento. Arrependimento não é um remorso. Arrependimento é uma atitude. Você decide deixar a sua vida sob os cuidados do Senhor. Você deixa a sua vida ser governada pelo governo do reino de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Você decide. Antes de batizar nas águas, você tem que se arrepender. Nós vamos falar sobre o arrependimento nos próximos dias e vamos explicar melhor isso, para você saber o porquê que você já foi batizada muitas vezes e não aconteceu nada. Você entrou pecadora seca e saiu uma pecadora molhada, ou pecador seco ou pecador molhado. Mas tem esse protocolo, você tem que se arrepender dos seus pecados, tem que se arrepender da sua vida errada. Você tem que se arrepender do tempo em que você serviu a sua carne e negou a Jesus. Você tem que se arrepender. Como? Eu decido abrir mão da minha vida, do meu futuro, porque o meu futuro eu tenho trabalhado, lutado
e cada vez mais eu me afundo. Quanto mais eu me mexo, mais eu afundo, igual areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais rápido você afunda. E você já fez de tudo e continua afundando. Por quê? Porque você fez de acordo com a sua mente, dos seus pensamentos. Você não fez de acordo com o pensamento de Deus. Você tomou atitude de acordo com a sua vontade. Deixa eu falar algo que é extremamente importante. Quando se trata dos pensamentos de Deus, que estão na sua palavra, nas Sagradas Escrituras, se você aplica as palavras de Deus, não é do homem, não é do apóstolo ou dos apóstolos, dos profetas, dos reis, dos patriarcas, não, é a palavra de Deus. Assim como Deus nos usa para levar a sua palavra para você, assim também Deus fez com os seus apóstolos no passado. Ele usou o apóstolo Paulo para levar a sua palavra para as pessoas. E Paulo, que era um homem muito inteligente, formado, tinha uma formação intelectual exemplar, esmerada, então ele negou a sua sabedoria, negou os seus pensamentos para serem usados em benefício próprio, para então se submeter aos pensamentos de Deus. E nos pensamentos de Deus, ele diz, nós temos a mente de Cristo. Nós, que ele está falando, são aqueles que são selados, batizados, escolhidos por Deus e carimbados. É isso aí. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, é como se ela recebesse o carimbo no passaporte com direito à entrada no país que ela vai. Há pessoas que ficam na fila esperando tempos, meses, às vezes anos, para serem aprovadas para o visto para entrar nos Estados Unidos. Pois bem, Deus nos carimba, nos dá um visto, não para entrar nos Estados Unidos, mas para entrar no reino de Deus. E quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, é outra forma de se falar, então ela tem a sua vida, o seu ser, a sua alma carimbada com a garantia de entrar no reino de Deus. E quando a pessoa tem esse carimbo, ela é feliz de verdade. Agora, vamos pensar, vamos usar a cabeça, vamos pensar para que a gente possa fazer a melhor escolha. Olha só o que Deus fala através do seu servo do passado, do salmista. Ele diz assim, presta atenção, Deus usou o salmista que disse assim, bem-aventurado, que quer dizer feliz, bem-aventurado era a palavra para referir-se à pessoa feliz. Feliz ou bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados, ao redor da tua casa. E os teus filhos como plantas da oliveira
à roda da tua mesa. Muito bacana isso. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, qual é o segredo da felicidade? As pessoas que não pensam, as pessoas que não raciocinam como Deus, ou de acordo com Deus, de acordo com a palavra de Deus, não têm a mente de Cristo. As pessoas que não têm a mente de Cristo, elas pensam assim: eu vou me formar, eu vou ganhar dinheiro, vou ganhar muito dinheiro, eu vou ser feliz. Se o dinheiro, a riqueza, construísse felicidade, os ricos não se matariam, não se suicidariam. É ou não é? Então, amiga e amigo, as pessoas investem no que é material, no que é físico. É o dinheiro, é o conforto, é a garantia, por exemplo, de uma velhice duradoura, em paz, com garantia do plano de saúde, etc, etc, etc. Então elas investem suas mentes em formações intelectuais, para que através da sua capacidade intelectual ela venha ganhar dinheiro e então ser feliz e comprar o que quiser e viver como quiser e ter tantas famílias e tantas mulheres e tantos homens, enfim, viver uma vida regalada, como se isso satisfizesse a sua alma. Não. Pode satisfazer o corpo, mas a alma não. A alma vai continuar sofrendo com depressão, porque o que alimenta a alma, o que dá vida para a alma, o que traz felicidade para a nossa alma é a palavra de Deus. Porque a palavra dá vida, assim como a palavra, dependendo de onde vem, dependendo da fonte da palavra, ela vai trazer vida ou vai trazer morte. Por exemplo, a pessoa vai com a sua vida indo muito bem, muito bem. De repente, o parceiro, a parceira, o marido, a esposa traiu, ou morreu, ou perdeu um filho, uma filha. Enfim, a pessoa perdeu um ente querido. Imediatamente a sua alma entra em depressão. Depressão. Então, o que vai ajudar uma pessoa depressiva? Os médicos não conseguem ajudar a alma. Os médicos ajudam o corpo, cuidam do corpo. Mas a alma não tem como ajudar. Como é que vai ajudar uma alma? Conselhos, palavras de estímulo podem até ajudar por um tempo, mas chega um momento que a pessoa que foi ensinada, ajudada por uma boa palavra, um bom conselho, mas é um bom conselho humano, é uma palavra que não vem de Deus, é uma palavra que vem da ciência. E aí a pessoa acaba desistindo daquele tratamento. Ela toma remédio, para quê? Para neutralizar a sua mente, neutralizar a sua alma. Mas a alma está ali sofrendo, não sai dali. Enquanto a pessoa estiver viva, a alma está lá dentro do corpo dela. E não tem como resolver esse problema, a não ser que a pessoa ouça, ou ouve a palavra de Deus. Quando ela ouve a palavra de Deus, aí ela começa a aliviar a sua alma, porque a alma, minha amiga, meu amigo, vou falar bem pertinho de você, a alma só se alimenta
de pensamentos, de palavras que saem da boca de Deus. Não há como você resolver o problema da sua alma sem ouvir, sem atentar, sem prestar atenção, sem meditar nas Sagradas Escrituras. Porque Deus, minha amiga e meu amigo, é palavra. Deus é palavra. Deus é a palavra viva. E quando a palavra de Deus penetra na nossa mente, no nosso pensamento, não é no coração, não, no nosso pensamento, então faz com que o nosso espírito venha a ser bem nutrido. E o nosso espírito, então, guia a nossa alma para os pastos verdejantes. Agora, se o espírito está fraco, é claro que a alma vai estar fraca, porque ela vai querer sentir, vai querer buscar sensações, emoções. Então ela tenta aplacar a dor da alma, a dor da depressão, a dor da perda de uma pessoa, de um ente querido, de um casamento. Ela vai tentar com baladas, com bebidas, com drogas. Por isso que as pessoas são viciadas. Por quê? Porque elas querem aliviar a dor da depressão. É ou não é? Você perdeu um ente querido, perdeu alguma coisa que estava reinando no seu coração, uma pessoa ou uma coisa. E aí sua alma entra em depressão. Mas quando a sua alma entende o Espírito de Deus, a palavra de Deus, e obedece, então ela fica sossegada, ela fica tranquila, ela fica alimentada, ela fica em paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. Então, quando esse Salmo 128, o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E temer a Deus não significa ter medo de Deus. Não é temer com medo, não. Deus é amor. Como é que eu vou ter medo do amor? Como é que você pode ter medo do amor? Todo mundo quer ser amado, não é? Você gosta de ser amado, e você quer amar. O amor causa medo? Não. Quando diz assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, quer dizer, aquele que respeita a Deus, reverencia a Deus, o coloca como primeiro na sua mente, no seu pensamento. Ele, então, vai conduzir aquela criatura, aquela mente, aquela alma, se é que podemos dizer, aos pastos verdejantes, à paz. Primeira coisa que acontece, quando se teme a Deus, a pessoa tem paz. Quando não há temor para com Deus, não há paz para com essa pessoa. É isso aí. Quando a pessoa teme a Deus, ela foge do mal, ela foge do pecado, ela foge do erro, ela foge da desordem. Ela quer ter sua vida ordenada, disciplinada, tudo funcionando nos seus devidos lugares. Ela quer ter um casamento para sossegar o facho, digamos assim. Foi o que aconteceu comigo. Eu lia muito a Bíblia, muito, eu lia. Como eu falei ontem, nós líamos toda a Sagrada Escritura. E o Espírito da Palavra de Deus foi entrando em mim e me dando a visão de que a minha vida não ia depender dos meus conhecimentos tecnológicos, da minha capacidade, da minha inteligência, não. Nem do meu trabalho, não. A minha vida ia depender de obediência
a palavra de Deus. Quando eu lutei, busquei e recebi o Espírito de Deus, eu passei a ter a mente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, a minha mente, o meu espírito me guiou meu coração para formar primeiro a minha família. Não adiantava eu ter sucesso profissional se eu não tivesse sucesso familiar. Porque a minha vida não depende, nem a sua, depende do seu sucesso profissional. Depende da sua vida com Deus, comunhão com Deus. Você tem um comprometimento com Deus, um casamento com Deus, uma aliança com Deus, então você vai ter um casamento com a sua esposa, com o seu marido, você vai ter um casamento perfeito. Os braços da cruz vão ser formados. Então eu tinha que primeiro formar a minha cruz. Relacionamento eu e Deus. E então, agora precisava da haste. Nós formamos a haste vertical, o relacionamento você e Deus. Depois vem os braços da cruz, que é, ou que são, o marido e a mulher e o marido, o seu marido. Então a vida começa assim, a felicidade começa aí. Você pode ter o mundo aos seus pés, mas se você não tiver um casamento feliz, se você não tiver um casamento estruturado, você será infeliz. Como é o que acontece nesse mundo. Por quê? Porque foi assim que Deus criou. Deus criou os céus e a terra antes de criar o homem e a mulher. O homem e sua auxiliadora. Auxiliadora. Então, antes de me formar ou ter uma formação intelectual profissional, eu trabalhei na construção dessa cruz. Primeiro, no meu relacionamento com Deus, minha aliança com Deus. Segundo, meu casamento. E eu precisava da orientação do Espírito Santo, eu precisava ter a mente do Senhor Jesus para ver a pessoa que Ele, Deus, havia escolhido para mim. E Ele me apontou. A primeira coisa que Deus fez foi apontar Esther para mim. E nós nos casamos, somos felizes até e seremos felizes para o resto da vida. Então nós temos uma base, um fundamento, nós temos uma paz, a paz na minha casa, a paz. E eu posso falar de paz para você, porque eu aprendi nas Sagradas Escrituras que primeiro Deus criou os céus e a terra, depois Ele criou o homem e a sua auxiliadora, para que ambos formassem um só corpo e pudessem gerir, administrar toda a terra. Só que eles foram burros, porque eles erraram, pecaram, desobedeceram, e aí veio essa esculhambação que nós temos hoje, essa desordem, uma sociedade desordeira. Hoje, o certo é o que é errado, e o errado é que é certo. É isso aí, tudo trocado. Mas quem obedece à palavra de Deus, quem teme ao Senhor, ouve a sua palavra e obedece. E então vai colher os frutos dessa obediência. Vai ser feliz. Está aqui escrito: bem-aventurado o que teme ao Senhor, que teme, o que ouve e obedece a sua palavra, que atenta para a sua palavra e anda nos seus caminhos. É o que Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus, o governo do reino de Deus. Se submeta ao governo do reino de Deus e andai na justiça. E ele diz isso, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua
justiça, quer dizer, o que é certo, o que é ordeiro, o que é ordeiro, ordem e progresso, é o que está escrito da bandeira, mas poucos atentam para isso. Então você ouve e obedece e anda na justiça, de acordo com a palavra de Deus, você vive no caminho do bem, você vive de acordo com o que está escrito na Sagrada Escritura, então ele diz assim, comerás do trabalho de tuas mãos. Primeiro você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, de acordo com a sua palavra. Então você vai depois comer do trabalho de suas mãos. Feliz serás e te irá bem. E te irá bem. Aí fala, a tua mulher, quer dizer, a auxiliadora, será como a videira frutífera ao lado da tua casa. E os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Graças a Deus. Eu falei muito e teria que falar mais, muito mais. Eu não sei se você tem ouvido e paciência para ouvir mais, mas uma coisa eu sei. O que eu estou dando para vocês todo santo dia é o que Deus me tem dado. É o melhor que eu tenho. É a minha riqueza. É o meu tesouro, que ninguém pode tocar. Nem o diabo, nem o mundo, ninguém. Nem inveja, nem bruxaria, nem feitiçaria. Ninguém pode tirar isso. Porque foi Deus quem me deu. E o que Deus nos dá, ninguém toca. Graças a Deus. Amanhã estaremos falando mais a esse respeito. Não se esqueça, minha amiga. A felicidade depende da sua cabeça, dos seus pensamentos, do que você pensa. Se você pensa errado, você nunca vai ser feliz. Se você pensa de acordo com o mundo, nunca você vai ser feliz. Se você tem o dinheiro que esse mundo dá, nunca você vai ser feliz. Mas se você pensar de acordo com Deus, pode ter certeza, você será feliz independentemente das circunstâncias. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Eu queria falar. Hoje, quinta-feira, nós temos uma reunião especial na construção, para a construção da família. Oração pela família, instrução para o estabelecimento da sua família, porque a sua família é a base da sua vida. E isso tem que ser feito de acordo com os fundamentos da palavra de Deus. Até amanhã, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.